capítulo 10 de Lucas e o versículo de número 25. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Levantou-se certo doutor da lei e, querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais os despojaram e, escapando, o retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e vendo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas e, deitando-lhe azeite e vinho, então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que mais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze-o da mesma maneira. O ministério de Jesus sempre foi diferenciado pela polêmica que ele gerava entre os judeus. A lei, ela foi feita para ser vista e observada pelos judeus, porque Deus entregou a Moisés a responsabilidade de dar ao povo a notificação dos seus próprios pecados. E isso vinha através de uma conscientização da lei. E a Bíblia vai nos falar que quando Jesus aparece cumprindo o seu ministério, quando ele cumpre o seu ministério, a partir dos seus 30 anos, ele começa a ir aos lugares onde estavam os mestres, os chefes de sinagoga, os fariseus, os saduceus, os escritores da lei, e parece que o ministério de Jesus vem para confrontar a ideologia dos judeus, porque segundo a crença dos judeus, existiam algumas coisas que estavam na lei, que eles levavam ao pé da letra de tal maneira que se tornava tão pesado o fardo para o povo que lia e que de alguma forma interpretava, que nem mesmo eles conseguiam carregar fardos pesados, mas eles impunham estas ordens ao povo. E Jesus começa a ser polêmico desde a primeira vez que entra dentro de uma sinagoga. E quando ele entra dentro da sinagoga, aproximadamente na região de Jairo, a Bíblia não vai dizer detalhadamente, mas alguns escritores acreditam que é na região em que Jairo era chefe da sinagoga. Vale dizer aos irmãos que Jairo não era só chefe de uma sinagoga, ele era chefe de várias sinagogas, porque ele tinha uma postura, conhecedor da Torá, sabia as leis de Deus, tinha uma reputação ilibada, uma conduta respeitosa diante de toda a sociedade, e como judeu, a partir dos 12 anos, todo macho deve frequentar a sinagoga. E Jesus, para cumprir a lei, porque em nenhum momento ele veio para descumpri-la, ele vai aos sábados na sinagoga. E é num dia de sábado que Jesus está dentro da sinagoga, e a liturgia do culto de uma sinagoga era muito diferente da liturgia do nosso culto nos dias de hoje. Na verdade, quando o chefe da sinagoga se apresentava ao povo, o povo de Israel cantava os hinos do inário, que é os salmos. Após cantar o hino do inário,
a forma de se assentar na sinagoga era totalmente diferente ao inverso do que nós nos acomodamos dentro do templo. Em primeiro lugar, as primeiras cadeiras é dada aos anciãos do povo, seja lá de qualquer tribo, principalmente se for da tribo de Levi, que é uma das tribos importantes que exerce ministério dentro do templo. E o texto vai nos dizer que Jesus estava no meio da multidão, dentro da sinagoga. Primeiro se assentavam os anciãos, depois se assentavam os de meia idade, depois se assentavam as mulheres, as crianças, e os jovens também poderiam se assentar de trás, do meio para trás, de dentro de uma sinagoga. E Jesus estava no meio da sinagoga, e quando é dada a oportunidade para que fosse feita a leitura, o texto vai nos falar que Jesus se levanta e ele vai ler o rolo, porque segundo a tradição dos judeus, quando alguém fosse fazer a leitura, deveria vir até o altar, abrir o altar, abrir a arca, e dentro da arca continha alguns rolos de pergaminho, e quando aqueles rolos eram abertos, existiam vários rolos dos profetas, dos maiores até os menores, Daniel, Sofonias, Zacarias, Isaías. E naquele dia, Jesus resolve pegar o rolo do profeta Isaías. À frente daqueles anciãos existiam 3 cadeiras, uma cadeira do lado direito, uma cadeira do lado esquerdo e uma cadeira central. Esta cadeira central, ela é a cadeira que, segundo a tradição dos judeus, é a cadeira do Messias, porque na crença dos judeus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias e que cumpriria com o seu ministério. Eles acreditavam que viria um outro Messias, que resgataria o povo, que teria acesso ao César da época, que teria acesso a Herodes, que seria alguém do governo, que seria alguém estabilizado financeiramente e tivesse um poder de influência, tanto cultural quanto econômico. E quando Jesus levanta-se para vir até a frente, os historiadores nos dizem que ele abre logo aquela arca, e ao abrir aquela arca, ele desenrola um rolo de pergaminho e lê o livro do profeta Isaías no seu capítulo 61 da nossa Bíblia. E ele diz bem alto: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e me ungiu para pregar aos cativos, trazer o ano aceitável de salvação. Quando ele termina de fazer esta leitura, cria-se uma polêmica, porque ao ler os evangelhos, você vai observar que quando o escritor diz que Jesus se assentou, todos se admiravam. Por quê? Porque ao invés de Jesus voltar para o meio da plateia, ele inaugura a cadeira central, que supostamente os judeus acreditavam que fosse a cadeira do Messias, e que de fato quem estava falando ali era o Messias, porém os olhos deles estavam cegos. Jesus senta na cadeira, faz a leitura, olha para a cara dos escribas, dos fariseus e daqueles que questionavam a lei, e diz: se vocês estavam esperando o Messias de quem Isaías falava, chegou o dono da cadeira e eu sentei. E se tornou polêmico o ministério de Jesus. Jesus começa a se tornar perseguido pelos escribas, ele começa a se tornar perseguido pelos fariseus. Então, em todos os lugares onde Jesus estava, as pessoas queriam procurar saber, porque Jesus estava indo atrás de pessoas que eram os desclassificados da sociedade. Em primeiro lugar, Jesus vai atrás dos cobradores de impostos para serem os seus discípulos. Ele passa na coletoria e chama um homem chamado Mateus. Mateus era cobrador de impostos, a moeda era romana, e vocês sabem que naquele tempo havia muita crise, porque os poderosos impunham cargas pesadas ao povo. Certa época, Jesus é até cobrado pelos impostos da época, porque ele estava com os seus discípulos. E Mateus, quando é chamado para o ministério, ele é um cobrador de impostos. O que um judeu, quando via alguém que era cobrador de impostos aliado ao sistema, ele queria acabar com aquele homem, porque sabia que o cobrador de impostos inflacionava todo o tributo e parte do dinheiro ele embolsava para si. E aí Jesus pega aquele homem e diz: ei, você não vai ser mais cobrador de impostos,
agora você vai pregar o evangelho e ganhar almas para o reino do mestre. Jesus passa aonde estão os pescadores, porque os pescadores eram aqueles que também traziam problema à sociedade, porque mentiam muito, e segundo a tradição, aqueles que pescavam em alto mar tinha muitas histórias fantasiosas para o povo, e até hoje se tem a lenda, quando alguém diz isso, é história e conto de pescador, porque mentia muito. Jesus também passou ali onde estavam os pescadores e disse: eu vos nomeio para deixar de ser pescadores de peixe, e a partir de então vocês serão pescadores de homem. Então, resumindo em suma, o que eu quero dizer é que Jesus só chamou gente de baixa categoria aos olhos dos judeus para trabalhar no seu ministério. Poucos eram os formados. Um que era Lucas, que trabalha no ministério, porém de longe acompanhando o ministério de Jesus, mas não é aquela pessoa próxima como os outros. Ele é médico. E Judas, que é formado em contabilidade, e que vocês sabem o problema que mais tarde ele deu, porque é um ladrão de salva que roubava das ofertas do Senhor. Mas Jesus escolheu, chamou, o nomeou e preservou este povo. Ele também vai na casa de Zaqueu, ele também entra na casa de pessoas como outros publicanos, vai até a casa de Maria, lê a Torá para Maria, o que era um absurdo para os judeus da época. E como Jesus operava esses milagres, e no sábado principalmente, ao operar tais obras, entrando dentro do templo, e no dia de sábado não se podia fazer milagres, o texto diz que Jesus entra em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, havia uma festa, e aquela festa estava sendo cogitada pelos judeus, as pessoas levando as suas ofertas. Ele passa por uma das portas, chamada Porta da Ovelha, e vai até onde está um paralítico, no tanque de Betesda, e ali era sábado, e aquela cogitação começou a crescer em volta do ministério de Jesus. Jesus olha para o moço, porque segundo a tradição, descia um anjo, e aquele anjo movimentava as águas, e de tempo em tempo, quem descesse após o anjo, era curado de toda a enfermidade. E aí Jesus olha para o moço, que tem 38 anos, que está à beira do tanque, pergunta para ele: ninguém te ajudou? Não, senhor. Você quer andar? Quero, mas não tem ninguém que me leve ao tanque. E ele não sabia que quem estava ali era aquele que havia sentado na cadeira do meio, era maior do que o tanque, tinha mais poder que o anjo que descia no tanque. Ele disse: então hoje eu vou resolver o seu problema. Mesmo sendo sábado, e os judeus não gostando que se opere milagre no sábado, eu te digo, pega essa cama que está debaixo de você, põe ela na sua cabeça e vai andando dando glória a Deus. E o paralítico pegou a cama, colocou sobre os seus ombros, e no sábado tinha uma quantidade de passos para dar. Até para se andar no sábado, não podia se andar aleatoriamente. E a gente vai olhar o texto e vai observar que aquele homem está com a cama na cabeça, andando e dando muitos passos, e os escribas que não gostavam de Jesus, mas seguiam o seu ministério para ver no que é que ia dar, eles estavam seguindo o rapaz, porque o rapaz tinha sido curado e já tinha ultrapassado a quantidade de limites, de passos, e eles disseram: você está andando e atravessando os limites, já andou demais. Como é que você ataca a lei dessa forma? Você atinge a lei infringindo, de forma que você dá passos a mais, além do que a lei estipula. Ele disse: ei, eu estava há 38 anos na beira do tanque, os sacerdotes não faziam nada por mim, o anjo que descia também não podia fazer nada, porque eu tinha problema nas pernas, e nunca eu ia ser jogado no tanque, porque pelas minhas pernas não havia força. Sem ter sacerdote, sem ter anjo, sem ter parente, sem ter amigo, o homem que me mandou andar também não perguntou se era sábado, ele só deu uma ordem: põe a cama na cabeça e anda. E eu sei que eu estou andando.
Aí isso fazia os escribas se perturbar, porque tinha publicano, Jesus estava lá. Tinha gente enferma, Jesus estava lá. Tinha prostituta, Jesus estava lá. Aí um escriba se perturbou. Quem era o escriba? O escriba é um homem chamado escritor e advogado da lei. Ele é uma espécie de advogado da lei. Ele olhava a lei nas suas entrelinhas e ele ficava olhando detalhes da lei, de forma que ele queria pegar as brechas das falhas do povo para incriminá-los. Ele era um advogado da lei e ele conhecia tudo. Ele sabia dos 613 mandamentos, ele sabia da Torá, ele conhecia o Pentateuco. Ele era um homem formado e abalizado. Ele passava o dia inteiro olhando para a lei e ele quer pegar Jesus. E como ele agora está acompanhando o seu ministério, os fariseus, que também era uma turma de gente que analisava a Torá, eles vão até os escribas, e é possível que alguém incitou este escriba e deva ter dito para o escriba: pergunta para ele o que é que a gente faz para herdar a vida eterna. E o escriba, quando olha esse cenário e observa que Jesus está operando milagres, ele vem com uma pergunta sarcástica. O escritor, que é Lucas, no capítulo 10 e o versículo de número 25, diz que ele era doutor da lei, era um homem abalizado, e ele vem como que se desentendido da situação, porque ele vê que Jesus dominava todo o assunto, e ele quer colocar Jesus em maus lençóis, e ele pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: você não conhece a lei? Você não é advogado da lei? Como é que se lê a lei em Deuteronômio e em Levítico? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E aí, quando ele responde isso pela sua própria força, ele dá mais um de desentendido ainda, porque ele não quer ouvir de Jesus quem é o próximo. Ele não quer saber, mas ele quer pôr Jesus à prova para ver se Jesus fala que o próximo seria o judeu. E Jesus tinha na sua mente uma história que tinha todo o acontecimento para dar àquele escriba de acordo com os escritos da época. E Jesus diz para ele: eu vou te dizer quem é o seu próximo. Ele pergunta: mas quem é? Eu preciso saber quem é o meu próximo, porque eu sou rodeado de fariseus, eu sou rodeado de saduceus, eu sou rodeado de homens e de mulheres. Indica para mim, porque este próximo é único. E Jesus aqui faz com que o feitiço vire para cima do feiticeiro. Jesus diz para ele: eu vou te mostrar quem é o teu próximo. Segundo alguns historiadores, você vai olhar o texto e você vai observar que Jesus começa a contar para ele: certo homem que descia da cidade de Jerusalém e ia para a cidade de Jericó. Alguns acreditam que esse texto é conhecido como uma parábola, mas deixa eu lhes dizer, segundo os historiadores, este texto não pode ser chamado como parábola, porque jamais Jesus poderia chamar ou fazer algum tipo de alegoria de um samaritano comparando-se a um judeu, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E aí Jesus precisa saber de um fato ocorrido. Este fato se ocorreu em Jerusalém, e Jesus sabia, e os judeus também sabiam, porque quem foi ajudado aqui nessa história não foi um samaritano, mas sim um judeu que foi ajudado por um homem que era considerado raça ruim no meio dos judeus. E aí Jesus diz para ele: certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, e ele foi abordado pelos ladrões e pelos salteadores. Jerusalém era uma cidade que estava a 800 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. E a cidade de Jericó era uma cidade que ficava a 400 metros abaixo da cidade e do mar. Então você vai observar que da cidade de Jericó
até a cidade de Jerusalém, existia pelo menos 1.200 metros de altitude. Era uma cidade alta para uma cidade baixa. Só que o percurso para sair de Jerusalém e ir para Jericó poderia ser feito por uma estrada mais demorada, o que levaria de 30 a 40 quilômetros. Porém, por aquela descida, por aquela viela, por aquela vala, por aqueles pedregais, eles utilizavam aquele caminho, porque segundo a história, acreditava-se que se fazia em 15 ou a 20 quilômetros, dependendo da rapidez que o indivíduo fazia o percurso. E o texto nos diz que este moço resolveu descer de Jerusalém e ir para Jericó, pegando um atalho. A primeira lição que você precisa aprender aqui comigo nesse texto é que depois de uma verdadeira adoração, nós sempre somos induzidos a pegar um atalho. Nós sempre somos induzidos a não irmos pelas vias normais, porque sempre queremos chegar mais cedo. Estamos vivendo no tempo da ansiedade, e por causa da ansiedade, tudo nos gera conflito, e nós temos desejo de chegar rápido. Nós queremos que as coisas aconteçam em tempo real. Nós queremos que tudo esteja favorável a nós dentro de um tempo mínimo esperado. E quando aquele moço decide sair do templo, é possível que ele tinha adorado, é possível que ele tinha entregado oferta, é possível que ele tinha feito a sua adoração no templo. E vale dizer a vocês que, segundo o texto e o que Jesus conta, era uma época de festa, e depois da festa nós sempre estamos entusiasmados. O que temos à frente percorremos, qualquer que seja a distância. Às vezes, no momento da empolgação, nós tomamos encruzilhadas que nos podem ser fatais. Eu quero entrar nesse texto com você, mas primeiro preciso te deixar uma lição. Ei, o Provérbios diz: queres ser alguém sábio, não chegue na casa de alguém que está em festa, mas vá à casa do luto, porque na casa do luto você pensa, na casa do luto você raciocina, e geralmente quando você está muito alegre, você pode tomar medidas precipitadas e colocar todo o plano de Deus de água abaixo, porque prefere pegar o atalho do que ir pelas vias normais. Se este moço não tivesse pego o atalho e preferisse ir pela via normal, que demoraria mais um tempo, mas que o faria chegar em Jericó, ele talvez não tivesse sido assaltado pelos salteadores. Eu estou pregando aqui, na maioria, para pessoas que estão na projeção de se tornar um homem, uma mulher de Deus para cumprir o chamado, e estou pregando para pessoas chamadas de Deus também para exercer uma vocação. Mas a mensagem de Deus para você esta noite é com essa primeira lição: não queira pegar atalho após ter sacrificado, porque você pode se deparar com salteadores que roubarão parte do seu sacrifício e da alegria que você recebeu no templo. Ei! As maiores derrotas estão depois de grandes conquistas. Vocês se lembram de Sansão? Sansão, após ter derrubado milhares de homens, ele se sente seguro do seu poder e entrega toda a sua força para uma mulher chamada Dalila, porque ele estava autoconfiante. E nós estamos vivendo num tempo de pessoas autoconfiantes. Aquele moço não sabia que o que estava aguardando ele no caminho eram salteadores que não teriam medo e também não teriam dó de arrancar tudo o que ele possuía, porque existia uma lei no caminho dos salteadores, no atalho. A lei era: o que é seu,
deve ser meu. É a lei dos salteadores. Mas pastor, o que você está falando que eu não estou entendendo? Deixa eu dizer para vocês, estes salteadores não são os bandidos, não são os ladrões que estão no mundo secular. Nós estamos vivendo num tempo em que os bandidos da fé estão dentro do evangelho, vivendo no meio religioso e no mundo cristão. É só você ligar a mídia que você vai ver quantos usurpadores da fé que estão nas ladeiras da vida, assaltando inocentes, que entregam seus dízimos, entregam as suas ofertas por propostas esquisitas, por propostas a fim de mostrar um sincretismo religioso e de coisas que nunca existiu e nunca existirá no evangelho. Pessoas que vendem terreno no céu, pessoas que vendem a rosa vermelha, pessoas que vendem o sal grosso, são salteadores da fé que estão roubando pessoas que descem do templo, porque tudo que se diz místico parece que dá a impressão de rapidez, chega mais rápido, passa pelo sal que vai chegar mais rápido, bebe a água que vai chegar mais rápido. Com Deus não existe atalho para se chegar. A estrada de Deus é uma estrada dolorosa. Jesus não chamou ninguém para cortar caminho. Aliás, cortar caminho para chegar em Jericó naturalmente pode ser perigoso, porque cortar caminho para chegar em Jericó você pode encontrar com caluniadores, com mentirosos, com fofoqueiros que vão querer o que está em você. Ei, eles não querem a tua roupa, eles não querem a tua gravata, eles também não querem o teu dinheiro apenas, eles querem o dom que Deus te deu, eles querem o glória que sai da tua boca. E eu estou pregando aqui porque eu vim como profeta aqui esta noite e estou falando a alguém que está sendo lisonjeado, de repente sendo entusiasmado por outro, dizendo: pega o atalho que vão te ungir mais rápido, muda de igreja que logo você vira pastor, muda de ministério que logo você dirige uma congregação. Vai pelo caminho, porque o que tiver que acontecer vai acontecer. Pega na mão de quem está do teu lado aí, pega na mão dele. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Diga: adore no templo, mas não pegue o atalho. Diga para ele: adore no templo, mas não pegue o atalho. Deus está procurando gente que queira seguir o caminho certo. Ainda que tenha que chorar, vai chorar. Ainda que tenha que subir morro, vai subir morro. Ainda que tenha que ser perseguido, vai ser perseguido. Ainda que tenha um monte de escriba para ver o que vai dar em você, fique tranquilo, porque vai dar vitória no final. Ainda que tenha um monte de gente te analisando, ainda que tenha um monte de gente te criticando, ainda que tenha um monte de gente querendo passar rasteira, ainda que tenha um monte de gente torcendo para ver o que vai dar, te diz Deus por essa palavra: segue o caminho e não vai no atalho, vai pelo caminho. Mas ele desceu. O problema do moço foi que ele desceu. Aí Jesus disse: e ele foi abordado por ladrões e por salteadores, que roubaram todos os seus valores, deixando ele meio morto. Aí o texto diz que casualmente, quando a Bíblia fala que casualmente, ela está falando que não era um caminho usual. Ela está falando que por um acaso o sacerdote desceu. Não era caminho dele, mas era um acaso. E aqui entra o que Deus quer falar conosco. Porque todos nós aqui somos sacerdotes.
E quando Deus nos leva ao atalho, porque é possível que este sacerdote aqui, ele tinha cumprido a sua liturgia no templo, ele tinha cumprido o seu ofício ministerial no templo, ele tinha participado do sacrifício no templo, mas ele de repente podia estar meio cansado, e ele sabia do atalho, e ele lembrou-se que para de repente descer em direção a Jericó, era preciso passar por uma distância maior, mas que se ele encurtasse o caminho, ele chegaria. E deixa eu dizer para vocês aqui, segundo os historiadores, os ladrões respeitavam os sacerdotes e ministros, e eles não tinham medo de descer a estrada perigosa, porque ladrões respeitavam os sacerdotes. Então eles casualmente desciam, e desta feita ele decide descer. Só que ele não pode descer apenas por descer, ele precisa descer para dar continuação no ministério que ele exercia no templo. Casualmente ele está descendo, casualmente ele está indo para Jericó, casualmente ele vai pelos pedregais, casualmente ele desce pelo atalho, mas ele é infeliz em tomar a atitude de negligenciar a ajuda a um homem que estava meio morto, quando ele podia ajudar, sendo aquele homem o seu compatriota. Vai apertar um pouquinho, mas vai dar tudo certo. Nós estamos vivendo um tempo em que a gente está engravatado, internado, bonitos, fazemos congressos para nós mesmos, cantamos e trazemos pregador, fazemos muita festa no templo, fazemos muitos eventos religiosos, mas quando saímos do templo, que o Espírito nos leva e nos compele a ir pelo atalho, e quando vemos a necessidade do caminho, nós nos negligenciamos porque estamos cansados da tarefa que realizamos dentro do templo. Nós estamos vivendo um tempo em que somos cerimonialistas, nós nos tornamos ritualistas, nós nos tornamos pessoas que estamos condicionados a adorar dentro do templo, porque aquele homem, quando vê o rapaz meio morto ao chão, ele deva ter pensado: vai dar trabalho, este homem está meio morto, quem garante se ele vai viver? E tem um detalhe: sendo meio morto, ele era sacerdote, e a lei dizia o seguinte: se você toca em gente que tem sangue no corpo, ou que está meio morto, você vai ter que deixar de exercer as suas atribuições, e quem sabe se afastar, até que passe o tempo da purificação, para depois retornar às tarefas. Aquele homem não queria ter trabalho, aquele homem queria ter mãos de pelica, ele não queria pegar no grosso, ele também não queria se doar por quem ele não conhecia. Eu vim aqui pregar uma mensagem séria, uma mensagem de Deus. Deus está a fim de levantar pessoas que não tenham a qualidade deste sacerdote, e devo dizer para vocês, na autoridade da palavra que me é conferida, que este sacerdote que desceu, ele também é um ladrão de oportunidade, porque ele rouba de si mesmo a oportunidade de ajudar o seu compatriota, porque ele queria fazer vez no templo, ele queria ter nome no templo, ele queria ter sacrifício no templo, ele queria ter fama no templo, ele queria ter ibope no templo, ele queria ter sacrifícios poderosos no templo, mas pôr a mão no arado, levantar quem está doente, ele não queria ir. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão exigentes. Quando nós vemos Jesus cumprindo o seu ministério, e Jesus fazia tudo ao contrário. Jesus não ia atrás da casa de César, e nem muito menos pagava madeira para Herodes. Jesus ia atrás da casa dos afamintados, daqueles que eram atormentados de espírito. Nós precisamos crescer, e eu tenho uma
uma mensagem de Deus para dizer: nós só vamos crescer quando a gente sair de dentro do templo, sair de dentro de quatro paredes, porque enquanto estamos dentro do templo, nós estamos cuidando apenas dos trabalhos religiosos. E Jesus disse: ide pelos valados, porque no templo o povo já dá ação, é nos valados que estão os doentes. O texto diz, numa certa ocasião, que o homem fez uma grande festa e chamou doutores, chamou reverendos, chamou os mestres, chamou os seus amigos e disse: haverá um casamento, haverá bodas, e eu vou chamar a todos que entrem e participem do banquete. E o mensageiro distribuiu carta para todo mundo, foi para toda a cidade, e de repente as cartas voltaram respondidas de pessoas que diziam: vou trabalhar, vou vender a vinha, vou casar um filho. E a mesa estava pronta, a festa estava pronta, tinha roupa na cabideira, o closet estava cheio para vestir os convidados. O homem viu manjar, viu que não tinha ninguém para vestir a roupa, para sentar na mesa, olhou para o mensageiro e disse: vai ter festa com gente pobre ou com gente rica, mas que vai ter festa, vai. Ei, já que eles não quiseram, já que eles rejeitaram, sai na rua, chama pobre, chama manco, chama cego, chama mudo, chama surdo, bota pra dentro da casa, dá um banho de loja neles, põe eles na mesa para se assentar. Nós só estamos aqui porque um dia Jesus saiu do templo e, como Deus, ele tirou a roupa de rei, vestiu a roupa de servo e disse: vou atrás de quem não é, vou atrás de quem não tem, vou atrás de quem não faz. É por isso que essa igreja está aqui essa noite. Vira para quem está do teu lado, diga para ele, diga para ela: sai da religiosidade e aproveita a ocasião no atalho. Aproveita a ocasião no atalho. Eu estou pregando para gente aqui que só você pode pregar. Eu estou pregando para gente aqui que só você é crente na tua empresa. Você está no atalho. A empresa é o atalho, a rua é o atalho, a casa é o atalho, a vizinhança é o atalho. O PCC manda lá, a macumbaria manda lá, o pai de chiqueiro manda lá, mas tem alguém no atalho, tem alguém novo no atalho, e você não pode negar ajuda. Você é sacerdote, você tem divisas nos ombros, tem peitoral de ouro. O que tem em você a dona Dilma paga para ter e não tem. O que tem em você George Bush não tem. O que tem em você Barack Obama não tem. Não é dinheiro, não é dólar, não é real, é o sangue do Cordeiro que faz toda a diferença. E eu estou sentindo que Deus vai levantar gente aqui para fazer diferença no atalho. Diga para quem está do teu lado: realizar trabalho no templo é para qualquer um. Diga para ele, diga para ela: realizar trabalho no templo é para qualquer um, mas trabalhar no atalho é só para quem Deus chama, é só para quem Deus tem coragem, é só para quem Deus deu coragem. Eu estou pregando para anônimos do atalho aqui. Colarinho branco não trabalha em atalho, bonitinho não trabalha em atalho, mas tem guerreiro que não tem medo, que não tem medo de cara feia, que não tem medo de demônio, que não tem medo de pôr a mão no sangue, que não tem medo de se sujar, que não tem medo de fofocarem dele. Falem o que quiser, deixa falar se você pula, deixa falar se você grita, deixa falar se você endoida. Você é do atalho.
se subornava a ovelha. Hã? No templo tinha câmbio de animais. No templo, eu vou usar uma expressão chula aqui, e me perdoe. No templo tinha maracutaia. Mas no atalho não dá para ter maracutaia. No atalho, ou você ajuda, ou você cai fora. Porque no atalho não vão te dar oferta. No atalho, quem você vai ajudar? Você não sabe se é negro, se é branco, se é alto, se é baixo, se é bonito, se é feio, se mora no Alphaville ou se mora no Jardim Ângela. No templo dá para negociar, mas no atalho não. E o texto diz que ele desceu, olhou o homem meio morto, e o texto diz: passou de largo. A pergunta de Deus para você hoje aqui é essa: posso te chamar de servo bom ou de negligente no atalho? Porque não é sempre que vamos ao atalho, mas casualmente quando vamos ao atalho, como Filipe foi levado ao atalho, e o texto diz que quando ele foi levado por Deus, ele se deparou com o eunuco, e ele perguntou para o eunuco: entendes o que lê? E ele disse: como entenderei, se não tem quem me explique? Deus está procurando pessoas do anonimato. E eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que estão escondidas, e que Deus está conservando em você uma reserva que muitos sacerdotes perderam. Ele está dizendo: mesmo se casualmente tu fores pelo atalho, não vais passar em branco. Desceu o sacerdote. Aí o texto diz que agora desce o levita. O levita agora está descendo, e o levita também era da mesma laia que o sacerdote, porém ele era subalterno ao sacerdote, porque o sacerdote era o bambambam, e agora vem o menor. Ele era o levita que cuidava da adoração, mas ele não tinha na bagagem o que o doente precisava. Que diz que Tomás de Aquino congregou numa igreja, e esta igreja muito poderosa, o papa desta igreja olhou para Tomás de Aquino e disse para ele: a gente tem tudo aqui, a gente está rico, nós temos prata, nós temos ouro, o cofre está cheio, olha a bancada que bonita, é mármore, as pilastras são de ouro. Tomás olhou e disse: a gente tem tudo, só não tem levanta e anda. Não adianta cantar bem, não adianta ter um bom sermão, não adianta colocar estofado, não adianta fazermos templos suntuosos, porque o pecador quer chegar aqui e não quer ver apenas um louvor lírico bonito. Ele não quer ver apenas uma batida de bateria bonita e um orador que saiba da teologia, conheça de filosofia, de sociologia e fale de todos os filósofos da época, de Max Weber, de todos os homens poderosos, que fale de Sócrates, de Platão. O que está embriagado no chão pela dor e pelo sentimento do pecado, ele só precisa de alguém com muita autoridade, com poder para levantá-lo e fazê-lo andar. É disto que a igreja está precisando. E deixa eu dizer uma coisa: a ortodoxia, ela só é boa quando ela tem fogo nela, porque não adianta a gente ter boa ortodoxia e se a liturgia é morta, de nada ela vai valer. Não adianta cantar pausadamente os 3 hinos da harpa e ficarmos assentadinhos embonecados
parados, parecendo boneco de maracatu, que nada vai acontecer, porque o diabo não respeita a bolsa de marca Louis Vuitton, Jorge Armani, o diabo não respeita sapato cromo alemão, o pecado não tem medo de gente de gel no cabelo, porque enquanto a gente está aqui, está cheio de gente se jogando de viaduto abaixo, enquanto a gente está aqui, que nem se passou na reportagem, gente depressiva botando avião no chão com 150 pessoas. Satanás está fazendo miséria na terra, enquanto Deus quer levantar alguém doido com poder na vida, com poder na vida. Aramanda, Anaia, pega na mão de quem está do teu lado, pega na mão dele, pega na mão dela e diga: não perca tempo no atalho. Toca nele, toca nela, toca nele, toca nela. Diga: você tem um diferencial, você tem azeite, você foi chamado, e essa noite eu vim aqui pregar com autoridade. Me ajuda a pregar. Deus está levantando alguém aqui que não tem medo de cara feia. Deus está levantando alguém aqui nessa noite que não tem medo de fofoqueiro, que não tem medo de macumbeiro, que não tem medo de demônio, que não tem medo de hostes malignas, mas que tem graça na vida. Receba agora graça na vida. Farás a diferença. Desce pro atalho, desce pro atalho, desce pro atalho agora. Aramahanda lahai. Levita. Shalaya. Kanaraba. Tem alguém te esperando. Desceu o sacerdote, desceu o levita e o escriba olhando Jesus falar. Que os escribas é assim, ele só fica olhando para ver onde vai dar. Sabia que está cheio de escriba na igreja? Ele fica vendo o que vai dar. O Jefferson faz o congresso, aí ele fica: não vou fazer nada, mas eu vou ficar especulando. Na verdade ele já sabe de tudo, que ele conhecia a lei, mas ele fica especulando para ver se acha em você alguma brecha para você pegar, ou para te pegar em gáfia. Mas o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Deus está dizendo para você que ninguém te pega. Meu Espírito está sobre ti. Podem tentar acusação contra você para ver no que vai dar. Vai dar vitória, renovo. Vai dar. Diga para quem está do teu lado aí, pergunta para ele aí: é escriba ou é adorador? Pergunta para ele aí. Ei! Escriba ou adorador? Se adora ou você fica especulando? Que os escribas eles ficavam especulando para ver no que é que Jesus ia chegar, aonde ia dar. Porque tem gente que diz assim: não pode adorar assim, não pode pular, também não pode gritar muito. Ele quer controlar você que nem um volume de rádio. Quando tu era da macumbaria, do Xangó,
torcia para os teus times de futebol, para o Corinthians, para o Palmeiras, para que time que fosse, gritava que nem um doido, bebia cachaça a noite toda, arrancava a camisa, atravessava as calçadas que nem louco, xingava mãe, pai, mulher, e ficava a noite toda dando um trabalho para a sociedade, pulava carnaval na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e na quarta ainda de ressaca, ia trabalhar com os olhos inchados, aí depois recebeu um banho de sangue, foi lavado pela palavra, Jesus batizou no Espírito Santo, e ao invés dele perder as etiquetas e ir atrás de quem está na valada e se preocupar com quem está meio morto, ele está se preocupando com quem está gritando dando glória, ele está se preocupando com quem está falando em línguas estranhas, ele está se preocupando com quem entra no mistério. Se tu não entra, deixa quem gosta de entrar, deixa. Aí Jesus disse assim: olhe para cá. Descia um sacerdote, descia um levita. Aí o texto diz assim: mas ia. Veja o texto. Jesus diz assim: mas ia. Este mas é uma espécie de preposição. É como se Jesus desse um tapa na cara do escriba. Porque Jesus estava querendo dizer o seguinte: enquanto descia sacerdote, que não era para fazer aquele caminho, e perdeu a oportunidade de fazê-lo, porque era para ajudar e não ajudou, descia o levita, que era para ajudar e também não ajudou. Mas, enquanto os dois descia, ia, e este ia, a gente pode subentender que quem vinha, não vinha, subia. Porque enquanto o sacerdote, que não era para descer, estava descendo e perdeu a oportunidade de ajudar, e o levita fez o mesmo que o seu chefe fez, tinha alguém que não tinha nome, que não tinha grife, que ninguém gostava, que não era judeu, mas estava subindo. Pergunta para quem está do teu lado: está descendo ou está subindo? Pergunta para ele. Está descendo ou está subindo? Não importa quem você é, não importa se você mora numa casa bonita, não importa se você tem carro bom, Deus está querendo saber se você está subindo. Se você está subindo, você está na de Deus. Quem está subindo está olhando para cima. Quem está subindo está indo em direção a Jerusalém. Eu estou pregando para gente aqui que se virar ele de cabeça para baixo, você vai ver que ele não tem R$1 no bolso, mas ele não está descendo, ele está subindo. E ele está subindo de bagagem cheia. Aleluia. Quem está subindo é perseguido mesmo. Quem está subindo é xingado mesmo. A gente não foi chamado para ser evangélico, a gente foi chamado para ser protestante, e protestante é quem vai na contramão, enquanto quem desce diz: liberou fazer sexo antes do casamento, liberou ir pro pagode, liberou beber cerveja sem álcool, liberou balada gospel. Tem alguém subindo dizendo: é proibido, é proibido, é proibido, é proibido. Levanta a mão, porque eu vou profetizar uma unção aqui. Alabandaraia. Levante a mão. Se houver alguém que está subindo aqui nesta noite, o Espírito de Deus vai mandar azeite aqui agora. Aonde tiver alguém subindo, o Espírito de Deus vai descer com labaredas de glória. Eu estou pregando para gente que pagou um preço muito alto para estar aqui. Eu estou pregando para homens que lutou contra tudo e contra todos, para estar na contramão do mundo, para viver o evangelho verdadeiro. Eu estou pregando para moças que renunciou ao mundo, para estar subindo na bagagem com óleo e com vinho, para ajudar os que estão encarcerados. Pois se tu viestes a este trabalho subindo na contramão,
O céu te promete: vou te encher do que é meu aqui agora. Vem comigo. Só quem está subindo vem comigo. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Cadê os alabacalachaia? Quer ver o que Deus vai fazer aqui? Quer ver o que Deus vai fazer aqui? Aonde tiver alguém batizado no Espírito Santo, a glória do Espírito de Deus te toma agora. Sobe, 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 sobe. Em 10 segundos, Jesus dá um barulho nesta casa de graça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sobe, 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 sobe. Adore, adore, adore. Quem tem língua, fala língua. Quem tem glória, fala glória. Eu estou ouvindo o barulho de um exército subindo. Tá, 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 tá. Eu vou descer aqui que eu já endoidei. Tá, 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 tá. Enquanto você sobe, Jesus te batiza. Enquanto você sobe, Jesus te enche. Tá, tá, tá. Sobe vaso, sobe vaso, sobe vaso, sobe vaso, sobe, 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 sobe agora, sobe agora, sobe agora, sobe agora, sobe agora. Subindo. Olha pra cá. Quem está subindo vê as coisas diferentes, Miriam. Quem está descendo vê quem está descendo vê as coisas só em benefício próprio. Mas quem está subindo tem favor. Ele estava subindo de cavalo. A Bíblia dizia com a sua cavalgadura. Primeira coisa que ele fez foi descer do cavalo. Porque quem está subindo não tem distância para ajudar. Ele pode estar em cima. Se ele vê quem está necessitado, ele não pergunta de raça, ele não pergunta cor, ele não quer saber se tem dinheiro, se é da Assembleia, do Brasil para Cristo, da Cristã no Brasil, ou da Deus é Amor, se é espírita, budista, seja lá quem for. Ele desce, perde tempo, aí ele faz um negócio tremendo. Ele pega a capa.
Porque quem viaja tem reserva. Pergunta para quem está do teu lado aí, tem reserva aí? Diga para ele, como é que anda a sua cavalgadura? Vazia ou cheia? Porque quem está descendo já usou tudo no templo, mas quem está subindo está indo para Jerusalém. E quem vai para Jerusalém vai para sacrificar. Quem vai para Jerusalém está levando oferta. Quem vai para Jerusalém está levando capa, porque pode chover, pode esfriar, pode alguém precisar. Ele arrancou a capa, desceu no doente. Você pode agachar aqui por gentileza? Ele agachou e ele viu que o cara era judeu. Se fosse o contrário, se fosse um samaritano no chão, o judeu cuspia nele. Mas o samaritano sabia disso. Ele sabia, mesmo que esse cara não gosta de mim, a raça dele não vai com o meu povo. Ele não perguntou, é judeu ou é samaritano? Ele olhou que precisava de ajuda, deixa eu cobrir. Por que a gente, antes de ajudar, a gente fica perguntando, pecou de quê? Pecou com quem? Quantas vezes caiu? Foi pro mundo quantas vezes? Você não tem a capa! Põe a capa. Você não está vendo que está morrendo? Você não está vendo que já está perdendo o fôlego? Mas ele sentiu a respiração, ele passou a mão, ele colocou a mão, ele disse, está meio morto, mas ainda dá para viver. Se dá para viver, eu vou pôr a capa, porque esse não morre. Pega na mão de quem está do teu lado aí. Ananto que vachaia, remanda calabarraia. Diga para quem está do teu lado, se precisar da minha capa, eu desço da cavalgadura e te cubro com ela. Mas morto você não fica. Morto você não fica. Porque o que é teu é meu. O que é teu é meu. O que é teu é meu. Que ele pegou a capa, ele arrancou da bagagem óleo, ele arrancou da bagagem vinho. Ele pega o vinho e óleo naquela época servia para untar feridas e cicatrizar. Aí ele passa o vinho, porque o vinho ele tem um teor de fermento, por causa do álcool que por ele mesmo é produzido, que quando é derramado na ferida, arranca toda a bactéria. E todo soldado de Deus precisa ter vinho, porque ao invés de crescer o fermento da bactéria, você com o fermento do vinho mata a fofoca, sara a ferida. Eu vou dizer uma coisa aqui. Nós vivemos num exército que mais fermenta e mais faz a ferida crescer do que passa vinho para arrancar a podridão da bactéria. O sacerdote não tinha mais vinho, mas o samaritano, que não tinha nome, que era rejeitado, ele tem vinho para limpar. Hoje o céu te trouxe aqui para colocar vinho em você. E Deus está dizendo, aonde você chegar, a confusão acaba. Aonde você chegar, a fofoca acaba. Aonde você chegar, a inveja acaba.
Eu te levantei como alguém para levantar mortos que está no chão, para arrancar a pecaminosidade da bactéria e da infecção do diabo. Ei, chega de gente para publicar fofoca no Facebook, já está cheio. Chega, eu fico assustado com o número de gente que passa o tempo todo dentro do Facebook. E ele não usa o Facebook como instrumento de evangelização. Se no mínimo usasse para uso pessoal, mas ele só usa e é crente, é batizado nas águas, toma ceia, canta no conjunto, é até pregador, tem até pastores que ficam se degladiando. Nós precisamos ter vinho, porque o vinho arranca a contaminosidade, arranca a infecção. Deus te levantou para sanar. A Bíblia diz que o profeta estava numa cidade em que toda a comida estava estragada, estava cheia de maldição, e ele pegou farinha e jogou na comida e arrancou a contenda. Deus está te levantando para acabar com o fermento de Satanás. Ei, pastor, se tiver fofoqueiro aqui dentro, se tiver fofoqueiro lá no setor 8, viu, pastor João Barbosa, aonde tiver, vai levar vinho para lá, vai levar vinho para lá. Levanta a mão, quem quer vinho, quem quer vinho, quem quer vinho. Para terminar, passou o óleo, limpou a ferida, untou ela. Aí sabe o que eu acho mais interessante? Ele pegou o doente nas costas, jogou no cavalo, ele foi andando e o doente deitado. Diga para quem está do teu lado: quem está subindo não tem medo de tal lugar. Ele vai a pé e dá a honra para quem está com ele. Por que você é tão egoísta? Você estava achando que eu vinha trazer xarope? Eu vim trazer Bezentacil. Recebe aí. Por que você é tão egoísta? Por que você só pensa no teu umbigo? Por que você só pensa em você? Avarento! Deus está dizendo: desce do cavalo, desce da cavalgadura. Você não está vendo que na tua casa tem pão, tem carne, tem comida, tem veste? E o pobrezinho da tua casa, o pobrezinho da tua esquina está comendo ovo, e quando não tem ovo, ele pede para Deus mandar provisão. Ele esconde o almoço para comer a janta, e você batendo na barriga e dizendo que tem. Desce do cavalo! Estamos vivendo a época de gente que não quer mais fazer discípulo, porque ele tem medo de o discípulo tomar o seu lugar. Ele tem medo de alguém vir e ficar melhor do que ele, pregar no lugar dele, cantar no lugar dele, profetizar no lugar dele, e aí ele deixa lá morrendo. Deus está dizendo: se tu não sair, eu passo por cima de você, mas quem eu quiser levantar, eu vou levantar. Diga para quem está do teu lado aí: vai descer do cavalo ou vai querer ser derrubado que nem Saulo? Carandala charamaya, remene canta labachure merraia. O texto diz que ele desceu, colocou o moço, foi na cavalgadura. Ele tinha provisão para a viagem, porque quem está subindo tem reserva para hoje e para amanhã. E quem está subindo conhece a casa da fonte do azeite e do vinho, porque tem gente que não conhece mais a casa do azeite.
Tem gente também que não conhece mais a casa do hospedeiro. Ele também não tem reserva. Ele só prega sermão decorado. Ele só canta os hinos do playback que ele está acostumado. Ele já tem uma metódica, uma retórica. Ele já está engessado. Mas quem tem azeite, Ananda Kalacharabá. Diga para quem está do teu lado, está na hora de passar na hospitalaria. Diga para ele, está na hora de passar na casa da hospedagem. Diga, passa no hotel de Jeová. Diga aí para ele, diga para ela. Toca nele, toca nela. Fala, já passou na hospedaria do mestre hoje? Toca na mão dele, fala, eu quero te convidar a dar uma entradinha na casa do vinho. Na casa do vinho e na casa do azeite. Essa é a hospedaria de Jeová. Eu estou pregando com autoridade aqui e a palavra de Deus é esta. Hoje viestes aqui, quem sabe trazendo do teu doente, ou quem sabe o doente mesmo é você. Te montaram na cavalaria e te trouxeram aqui. O dono da hospedaria tem dinheiro suficiente para gastar com a tua enfermidade. Se é emocional, ele vai curar. Se é físico, ele também vai curar. E se é espiritual, ele vai mandar brasa de fogo na tua cabeça aqui agora. Fica de pé que nós já vamos orar. Fica de pé. Fica de pé. Glória a Deus. 2 dinheiro. Salário de 2 dias. Diga para quem está do teu lado, até que ponto você está disposto a gastar comigo? Até que ponto? Até que ponto você está disposto a pagar o preço por mim? No recante manda cala chai. Até que ponto você está disposto a ir comigo até as últimas consequências? Ou você só está vivendo um amor platônico? Porque a gente está vivendo a época das coisas abstratas, mas Deus está querendo que a gente viva a era das coisas palpáveis. A gente faz seminários de evangelização, mas evangelizar que é bom? Nada. A gente faz muito retiro para ter poder, mas poder que é bom? Nada. A gente fala muito sobre oração, mas não aguenta ficar 15 minutos de joelho. Diz que Moody estava numa cidade e ele foi convidado para pregar numa conferência como ganhar almas. Ele foi convidado para dar uma palestra como ganhar almas. E ele tinha um cantor com ele. E enquanto ele estava com aquele cantor, ele chegou na cidade, colocou um caixote de papelão, juntou algumas coisas embaixo e mandou o menino subir em cima do caixote e disse para o menino, canta um hino aí. E o menino cantou, cantou. Quando terminou, juntou umas 500 pessoas. Ele convidou aquelas 500 pessoas para entrar dentro do teatro onde ele ia dar o seminário. E aí ele convidou, fez um apelo para todo mundo. Todo mundo aceitou Jesus. Aí os estudantes do seminário estavam chegando. Ele disse, vamos terminar o culto, porque os que vieram aprender como ganhar alma, tá chegando, enquanto eu já ganhei 500. Que não basta fazer, não basta falar, tem que fazer. Vamos sair da teoria. Se você desceu até o atalho, você tem alguma coisa. Usa o que você tem. E se você está subindo pelo atalho, o Espírito vai dar azeite e vinho para você. Quem quer ser usado por Deus aqui nessa noite?
Eu não vou chamar aqui na frente porque não cabe ninguém, mas eu quero que você dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Vem cá, Alisson, vem cá, Neide. Ô, glória. Machaia. Jesus olhou para o escriba. E o homem era tão preconceituoso que Jesus olhou para o escriba e deu a lição de moral nele. E falou para ele: o samaritano untou azeite, deitou vinho, colocou em cavalgadura, levou na hospedaria, deu 2 dinheiros, gastou o que tinha e disse: o que você gastar do resto, que te faltar, quando eu voltar, eu te dou. Gasta tudo. Jesus perguntou para o escriba: quem é teu próximo aí no texto? Ele era tão preconceituoso que ele não gostava de samaritano. Ele disse: o que ajudou o que estava no chão. Mas ele não usa o termo o samaritano. Mesmo depois de uma lição de moral de Jesus, o escriba continuou endurecido. Será que depois dessa mensagem você ainda vai continuar resistente à voz de Deus? Será que depois de tudo isso você ainda vai ser irreversível àquilo que Deus está cobrando você concernente às verdades do Evangelho? Ou você vai ser como o samaritano: Senhor, eu não quero saber se é negro, se é branco, se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo, se é pobre, se é rico. Quem traçar no meu caminho, eu jogo azeite e vinho nele. Diga para quem está do teu lado: vamos encher a cavalgadura hoje. Diga para ele: vamos subir hoje. Diga para ele: vamos subir. Diga para ele: vai subir ou vai ficar me olhando? Vamos subir. Eu estou pregando para gente aqui que não dão nada para você, mas você está subindo. Ria la manaia. E se você está subindo, o Senhor está te dizendo: eu vou fazer o teu nome ficar marcado na história. Vão ter que engolir o que eu vou fazer na tua vida, porque eu vou colocar teu nome diante dos murmuradores, e eles, mesmo sem aceitar, vão ter que dizer: Deus é na vida deles. Levanta a mão dele, levanta a mão dela. Quem é batizado no Espírito Santo, vem aqui comigo no glória. Me ajude, porque vai ter gente aqui que vai embora motivada por esta palavra e falando em línguas estranhas. Mas antes você vai orar comigo estas palavras. Diga forte comigo: diga: Deus, diga: Deus, eu não quero ser negligente como sacerdote que tinha título, que tinha respaldo, que trabalhava no templo. Eu não quero ser como levita, que ministrava louvor, que era adorador, mas somente dentro de 4 paredes. Eu quero ser como o samaritano, que subia a ladeira no meio dos pedregais, mas que carregava azeite e vinho. Diga: põe agora na minha mochila, na minha reserva, azeite e vinho, e eu te prometo que se tu me encher, eu irei distribuir para quem estiver na minha frente. Manda agora. Abre a boca. Segura o playback ainda, segura. Abre a boca. Quem é batizado no Espírito Santo, eu quero te convidar a orar em línguas estranhas comigo agora, porque vai descer azeite e vinho. Vem comigo nessa ladeira. Vem. Eu
te espero. Vem, eu te espero. O Espírito Santo está te esperando para pegar na tua mão e está dizendo: vou subir essa ladeira da prova, essa ladeira da incerteza, essa ladeira da luta, mas eu vou te fazer subir cheio. Noquiato, manchou bendaro que fato que miolo surimina. Vem que a porta está abrindo. Tem dons espirituais para descer em vaso aqui. Nanto que vasto, remonto que fando que laço me dimini reto, amanchobe na raia, lobe de ala suriminência. Está descendo variedade de língua. Pega. Chove de garra, rebando, lomando que vasto que mia, noto que eu tô com pega essa labareda de fogo, pega essa espada, pega essa botija, cadê os profetas? Cadê os profetas? Cadê os vasos? O diabo achou que você ia ficar meio morto, mas o samaritano te pegou na mão e está dizendo: vem vaso, vem mulher de Deus, vem homem de Deus, receba agora. Abraça o teu irmão, abraça a tua irmã, solta o playback, só solta ele depois que você sentir que o vinho e o azeite passou.